Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Ame sua esposa como a si mesmo. Texto que serve como base para o nosso estudo, Efésios capítulo 5, versos 28 a 30, que diz assim: Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Antes de estudarmos ou de nos aprofundarmos no tema de hoje, eu quero convidá-lo para orar junto comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor nos ama com um amor que é incomensurável, a ponto do apóstolo Paulo usar esse mesmo amor como um símbolo do amor que deve haver entre um marido e uma esposa. Nos ajude hoje a podermos entender esse mesmo amor enquanto estudamos a lição da Escola Sabatina. E para isso pedimos que o Teu Espírito nos use. Ao mesmo tempo, ouça os pedidos que nesse momento sobem até o Teu trono de graça. Colocamos tudo em Tuas mãos, pedindo que não apenas aqueles que foram mencionados na nossa comunidade de oração, mas também aqueles que ficaram no coração desse meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo, que sejam respondidos por Ti. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre as regras da família cristã, os versículos 21 a 33 do capítulo 5 de Efésios vão mencionar exatamente isso. Se nós não entendermos um pouquinho daquilo que era o contexto social e familiar da época em que o apóstolo Paulo escreveu essa mesma carta, talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade de compreender os problemas sociais severos que haviam nessa época. Dentro do Império Romano, apesar de, no contexto do Império Romano, vários lugares já estarem vivendo aquilo que seriam alguns direitos essenciais da mulher, a grande maioria dos reinos, por assim dizer, ou das regiões do Império Romano, ou consistiam de civilizações onde a mulher tinha pouco valor social. Por exemplo, um homem que resolvesse, por uma razão qualquer, bater, castigar ou até mesmo matar um escravo ou, dependendo do caso, a sua esposa, ele seria visto por algumas pessoas ou pelas pessoas da sociedade como estando dentro dos seus direitos. Afinal de contas, para algumas civilizações, o escravo e, ao mesmo tempo, a mulher eram propriedade do marido. Cristo Jesus, é lógico que ele vem exatamente na contramão disso tudo. Ele vem mostrando que o Jesus Cristo, quando vem falar sobre os relacionamentos, ele vai dizer, mas no princípio não era assim. Ele vai chamar a atenção para aquilo que era o propósito original da criação de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2. É claro que, para uma sociedade extremamente machista como essa, o apóstolo Paulo vai usar uma base de argumentação que é extremamente elevada em relação àquilo que era o uso e o costume dentro do Império Romano. É claro que, quando olhamos alguns dos escritos desse período mesmo, de alguns filósofos gregos ou até mesmo alguns pensadores romanos, vários deles já mencionavam que quando, mesmo utilizando um direito do homem, cidadão romano, quando ele castigava de forma muito severa a esposa, os filhos e até mesmo um escravo, que muitas pessoas da sociedade se escandalizavam com isso e não aceitavam, apesar de ser um direito adquirido do homem. Diante de uma sociedade como essa, Paulo vai usar uma imagem muito forte para tentar levar o pensamento das pessoas para aquilo que havia acontecido no princípio. Muitas pessoas olham para a Bíblia e percebem, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito do relacionamento senhor e escravos, marido e esposa, e se aquilo que Paulo está dizendo não for bem compreendido, talvez algumas pessoas, de forma completamente desavisada, pensarão ou chegarão à conclusão de que Paulo está endossando a escravidão ou até mesmo a desigualdade entre homens e mulheres.
E não é isso que ele está fazendo. Ele está, na verdade, mostrando que o Senhor Deus tinha um propósito muito claro através do cristianismo. Algumas pessoas tentaram, por exemplo, acabar com a escravidão em Roma, mas acabaram, no meio das suas revoluções, conseguindo muito pouco. Mas o cristianismo conseguiu acabar com a escravidão em Roma, de forma serena, suave, mas trabalhando de dentro para fora naquilo que era o princípio. O Senhor Deus vai trabalhar a ideia, e quando você olha para a Bíblia, você vai perceber isso, a Bíblia mencionando que agora, diante de Cristo, não existe nem escravo nem livre. Todos são um em Cristo Jesus. Então Paulo vai dizer, olha, você que é escravo, ame o seu Senhor e se submeta a ele. Mas você vai falar, não, tá vendo? Olha que injustiça. Não, mas calma. E ele vai dizer para os senhores, ame o seu escravo como você ama Cristo Jesus. E aqui você encontra uma noção de igualdade. Você imagina o que é durante a semana, dois indivíduos, um é senhor e o outro é escravo, eles estão nos seus afazeres diários e nos dias de culto eles estão sentados um ao lado do outro, de forma completamente igual. Isso foi nivelando a sociedade por dentro. A mesma coisa aconteceu dentro daquilo que eram os direitos das mulheres, na perspectiva bíblica. A igualdade entre homens e mulheres, ela foi apregoada de forma muito sensível no contexto bíblico. Quando Paulo vai chamar as pessoas para o princípio, isso aqui muda completamente a perspectiva. Para um homem que tinha o direito legal de castigar a sua esposa, de abandoná-la por qualquer razão que fosse, Paulo agora dizer que os maridos deveriam amar a própria esposa como Cristo amou a igreja, e mais do que isso, ele vai dizer, quem ama a sua esposa não faz mais do que a sua obrigação. Por quê? Porque a esposa é parte de você mesmo. Ele está voltando para aquilo que foi o momento do primeiro casamento, lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus vai dizer, e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne, uma só pessoa. O que Paulo agora vai dizer, e a base de argumentação é o seguinte, se você trata bem a sua esposa, você não faz mais do que a sua obrigação. Porque a tua esposa é parte de você mesmo. E quem é a pessoa que em sã consciência vai tratar mal o seu próprio corpo? Ou uma parte do seu corpo? Você não trata bem? Você não alimenta o seu próprio corpo? Você não cuida do seu corpo? Pois, assim como você tem a obrigação de cuidar do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, você tem a obrigação de cuidar da sua esposa, de zelar por ela e de amar a sua esposa como você ama a si mesmo, porque ela é parte de você. Você percebe o que está trabalhando, o que está acontecendo? É lógico que quando algumas pessoas com uma visão mais pós-moderna e uma visão completamente ocidental daquilo que é o relacionamento homens e mulheres, lê esses textos do apóstolo Paulo, vai dizer que o apóstolo Paulo está sendo extremamente machista. Não, o apóstolo Paulo está tentando fazer, através do Espírito Santo de Deus trabalhando com ele está nivelando a sociedade. O que aconteceu ainda antes do próprio martírio de boa parte dos cristãos. Alguns historiadores mencionam que pouco mais de 80, 90 anos depois que o cristianismo entrou no Império Romano, a ideia de escravidão, por exemplo, colapsou. E o tratamento entre homens e mulheres recebeu um nivelamento social realmente muito maior. Por isso, o apóstolo Paulo vai mencionar que quando um homem ama a sua esposa, ele não está fazendo mais do que a sua obrigação. Porque assim como ele ama o seu próprio corpo, a esposa é parte dele, porque os dois se tornaram um. Tá, pastor, mas por que ele está falando aqui apenas do amor do marido para com a esposa? Bom, eu quero só te lembrar que ele está falando para uma sociedade extremamente machista, onde os homens entendiam que as mulheres tinham um valor social muito mais baixo. Por isso, a ênfase que ele vai dar é exatamente nisso. Mas quando você pega o princípio por detrás de tudo isso, ele está trabalhando a ideia de que um tem responsabilidade com o outro. E que quando um ama ao outro e cuida e zela pelo outro, não está fazendo mais do que a sua obrigação, porque quando você cuida do outro, na verdade, na perspectiva bíblica, você está cuidando de si mesmo. Porque o outro é parte de si mesmo. É o que nós chamamos aqui na nossa mentalidade ocidental de o outro é a minha cara metade, é a minha metade. Eu só sou completo na perspectiva bíblica quando eu estou com a minha esposa, quando minha esposa ela está comigo.
porque eu sou a metade dela e ela é a minha metade. Juntos, nós estamos completos. Por isso, quando eu amo e respeito o meu cônjuge, na perspectiva de Paulo, não estou fazendo mais do que a minha obrigação em Cristo Jesus. Porque o outro é parte de mim mesmo. Isso era revolucionário. E isso deve fazer com que paremos para poder pensar na forma como nos respeitamos mutuamente em todos os relacionamentos que nós temos no decorrer da nossa existência, mas principalmente o relacionamento entre homens e mulheres, maridos e esposas. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você possa se lembrar disso em todos os momentos em que você for, durante esse dia, conviver com seu marido ou com sua esposa. Eu estudo a lição. E você?